Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do verso 14 em diante, até o 36. Para quem está anotando, para quem chegou depois, Atos 2, do verso 14 ao 36, diz assim o texto: Então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-os nestes termos: Varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vindes pensando, sendo esta a terceira hora do dia. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu, e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas, e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus. Vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Porque a respeito dele, diz Davi, diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração, e a minha língua exultou. Além disto, também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. A este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. De certa forma, meus irmãos, o contexto que nós vivemos não é particularidade da pós-modernidade. O nascente da igreja, o nascedouro da igreja, é muito semelhante. A igreja nasce num contexto de muito pluralismo religioso, de muito sincretismo, de muitas misturas, de muitos deuses, de muitas formas de religiosidade, de espiritualidade,
de também muita perversão sexual, de muita imoralidade, haja vista o mundo romano daquela época. Lermos as histórias dos Césares, lermos as histórias do que se praticava, haviam as prostitutas religiosas. Então você ia para uma cerimônia religiosa e o que se tinha lá era contatos íntimos e sexuais com sacerdotisas que eram prostitutas, e as pessoas faziam isso como se estivessem fazendo um ato religioso, uma cerimônia religiosa. Então a igreja nasce nesse contexto. E é nesse contexto aqui que Atos 2 está acontecendo. Haviam pessoas de todos os lugares, de acordo com a descrição aqui de Lucas. Ele diz que haviam judeus que viviam espalhados em várias regiões. Ele diz assim, ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Ele enumera aqui algumas delas. Somos partos, medos, elamitas, e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito, das regiões de Cirene, os romanos, enfim. E essas pessoas todas tinham costumes diferentes. Não obstante elas estarem aqui para uma cerimônia religiosa judaica, muitas delas também ofereciam cultos para o imperador, ou enfim, para outras divindades pagãs. O contexto era muito parecido com o que nós vivemos hoje. É a minha pergunta: qual recurso o apóstolo Pedro usou para alcançar essas pessoas? Que recurso ele se utilizou para impactar essas pessoas? Havia uma multidão de pessoas, milhares de pessoas na cidade de Jerusalém, mais do que triplicando a população daquela cidade nos dias dessa festa de Pentecostes. E qual recurso que ele usou? Ele usou a pregação da palavra. Quanto mais o contexto for difícil, quanto mais for tenebroso, quanto houver maiores trevas, aí então haverá a maior necessidade do brilho do Evangelho. De vez em quando eu digo na igreja que algumas pessoas têm o costume de dizer: pastor, mas lá no meu trabalho é muito opressor, é um ambiente muito opressor, são muitas trevas. São para lugares como esse que o Senhor requer que a luz brilhe. Fazer brilhar a luz do Senhor no meio da claridade não faz muito sentido. Brilhar a luz do Evangelho nos lugares de trevas densas é a ocasião mais oportuna. Então Pedro, quando vê o contexto como esse, Paulo, quando vai ver esse contexto de idolatria lá em Atos 17, por exemplo, quando ele está em Atenas, ele não pede para morrer, para sair desse mundo, não quero ficar mais nesse mundo porque as pessoas são más, e há muita perversão, são muitas trevas. Aí que ele entende mesmo o papel que ele tinha como servo do Senhor. E eu quero falar com vocês hoje, nesse texto aqui de Atos, capítulo 2, do verso 14 a 17, sobre verdades que transformam. Esse é o nosso tema, verdades que transformam. Foram algumas verdades que o apóstolo Pedro se utiliza para impactar o coração de milhares de pessoas. Ele não tinha recursos tecnológicos, ele não tinha nem um espaço confortável e agradável para receber as pessoas. Ele não tinha nem muita polidez no seu falar, ele não tinha erudição, ele não contava com uma vasta biblioteca, nem com recursos literários. Ele não possuía, naturalmente falando, conhecimentos antropológicos para oferecer às pessoas aquilo que elas se agradariam.
ele não tem nenhum interesse com popularidade, ele não está preocupado em agradar as pessoas, em acalentar o coração das pessoas, ele está interessado em apresentar verdades que transformam, as únicas verdades que podem transformar o coração de uma pessoa, de fazer com que uma luz divina, não a luz humana, não a luz dos nossos recursos e métodos e estratégias humanas, uma luz verdadeira brilhe no fundo da alma de alguém. E a primeira verdade que ele apresenta, que foi capaz de transformar uma multidão naquele dia, é a encarnação do Verbo. A primeira verdade é a encarnação do Verbo. No verso 22, você leu comigo a partir do verso 14, Pedro, então, no meio daquela multidão que estava ali reunida, eles tiveram a sua atenção pelo fato de alguns sinais miraculosos estarem acontecendo. Nós não lemos o início do capítulo 2, mas resumindo aqui rapidamente, no capítulo 2 diz que ao cumprir-se o dia da festa de Pentecostes, uma festa milenar que fora instituída lá no livro de Êxodo, era comemorada anualmente. Então era aquela festa religiosa que atrai pessoas de tudo quanto é lugar. Então haviam ambulantes, havia comida, etc. Mas o propósito dela era ser uma religião, era uma festividade religiosa. De repente, esta é a expressão que aparece lá, de repente, no meio da festa, de repente veio do céu um som como que de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados os discípulos, os 12, que eram os 11 mais Matias, que estava no lugar de Judas. E apareceram distribuídas entre eles, os discípulos, línguas como de fogo, e pousou sobre cada um deles. E todos os discípulos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. E aquelas multidões, aquela multidão que estava lá, de pessoas de todos os lugares, de todos os países, de todas as nacionalidades, ouviam os discípulos falando, e cada um na sua própria língua materna. Lá na frente, no verso 7, diz assim: estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: vede, não são porventura galileus, ou seja, homens simples e letrados? Todos esses que aqui estão falando, se referindo aos apóstolos. E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna. Então houve aquela comoção, aquele vento impetuoso, de repente, línguas como de fogo caindo sobre a cabeça dos apóstolos. Eles ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar, e cada um ouvia na sua própria língua materna. Assim aconteceu com o árabe, com o romano, com o grego e com o cretense. Então, nesse contexto, o apóstolo Pedro começa a pregar, e no verso 22 ele diz assim: varões israelitas, atendei a estas palavras. Ele vai se referir aqui não só a um nome que comumente Jesus era conhecido. Ele não está se referindo apenas ao local da criação de Jesus Cristo, mas ele está chamando a atenção aqui para o fato da encarnação da segunda pessoa da Trindade. Quando ele diz Jesus, o Nazareno, era a identidade humana de Jesus. Em outros lugares, o nosso Senhor se referiu a si mesmo como dizendo assim, o Filho do Homem, para reafirmar a sua encarnação, para deixar evidente nas suas próprias palavras, para aqueles que não poderiam vê-lo fisicamente, sobre a encarnação da segunda pessoa da Trindade. Então, Pedro diz assim: Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais,
os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre nós, como vós mesmos sabeis. Parece uma coisa simples para nós, que nascemos num país de tradição cristã, que ouvi falar sobre o Deus que se fez homem, né? O Emanuel. Acho que a maioria de nós conhece alguma família que alguém tem o nome de Manuel, ou Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Nós nos acostumamos com essa verdade e talvez nós, de certa forma, nós a desmereçamos. Mas esses homens aqui foram impactados por essa verdade. Essa verdade foi o primeiro patamar. Foi como se fosse assim a primeira parte da espadada. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela é mais penetrante do que uma espada de dois gumes. Então, quando Pedro diz que Jesus, o Nazareno, o Deus homem, o Deus que veio até nós, o Nazareno, o Filho do Homem, é como se a espada estivesse entrando no coração daqueles seus ouvintes. Porque absolutamente nenhuma religião, nenhuma cultura, nem na antiguidade, nem nos nossos dias, ensina essa verdade. Não reconhecem em nenhuma literatura, em nenhum costume, em nenhuma tradição religiosa, alguma coisa como essa. Um Deus poderoso que se faz gente, que se faz homem, que vem até nós. Isso é propriamente do cristianismo. Isso aqui fez com que muitos estranhassem naquela hora, muitos achassem engraçado naquela hora, muitos rejeitassem a mensagem, porque esta é uma mensagem divina, é uma espécie de verdade transformadora. Não é uma espécie, é uma verdade transformadora. A relação com as divindades, que não a divindade verdadeira, que é o nosso Senhor, sempre é uma relação de opressão. As pessoas precisam fazer sacrifícios para agradar sua divindade. Porque se as coisas estiverem dando errado, é porque a divindade não está satisfeita conosco, então nós temos que satisfazê-la. A divindade sempre é distante de nós. A divindade nunca é favorável a nós. Quando o Senhor aparece para Moisés, lá no meio daquela sarça ardente, ele diz assim, para Moisés ir lá libertar o povo, que ele era enviado de Deus para libertar o povo. E Moisés então faz a pergunta, mas Senhor, quem eu vou dizer que me enviou? Se me perguntarem quem eu vou dizer, então Deus disse assim, eu sou o que sou. Diz para eles que o eu sou te enviou. Eu sou é a tradução do nome do tetragrama sagrado de Deus, Yahvé. Yahvé significa o Deus da aliança, o Deus que vem até nós, o Deus que em Cristo Jesus veio entre nós. O autor aos Hebreus diz, havendo Deus outrora falado muitas vezes aos nossos pais pelos profetas, nesses dias nos falou pelo Filho, que é a exata expressão do seu ser. A segunda verdade que transforma a morte de Jesus. Assim como a sua encarnação, assim como o Deus ter vindo tomar forma humana para servir. Uma outra verdade utilizada por Pedro, que foi um instrumento para transformar a vida e o coração daquela multidão, foi a morte de Jesus. Sendo entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes crucificando por mãos de iníquos. Vocês o crucificaram usando mãos de iníquos, mas isso tudo conforme a determinação, o desígnio eterno e a presciência de Deus. A cruz não foi um acidente, não foi uma derrota, não foi um revés na vida de Jesus Cristo ou no plano eterno de Deus. Nós temos vários textos aqui, em Atos mesmo, que reforçam
que era ou que fazia parte do plano eterno de Deus. Aqui no capítulo 3, 18, diz assim: mas Deus assim cumpriu o que dantes anunciara por boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Era isso que os profetas já falavam. O que Cristo fez foi assumir a forma humana para que pudesse então nos representar ante a justiça e cumprir todos os requisitos da justiça. Meus irmãos, não há possibilidade de nenhum de nós, seres humanos, agradarmos Deus. Todos nós somos pecadores e a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então todos nós que somos pecadores merecemos a morte espiritual, nós já nascemos distantes de Deus, mortos espiritualmente. Somos merecedores da morte física que acontece em algum momento da nossa vida. E finalmente somos merecedores da morte eterna, quando seremos lançados nas profundezas do inferno. O que nosso Senhor fez foi assumir a forma humana para assumir o nosso lugar e passar por todas essas etapas, sendo ele inocente, se fez pecador, foi declarado culpado para que pudesse levar as nossas dores sobre si, para que pudesse nos livrar da condenação. Ele veio especificamente para isso. Certa ocasião, ele chega para os seus discípulos e pergunta para eles: quem diz o povo acerca do Filho do Homem? Aí eles começaram a dar opinião. Alguns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és algum dos profetas. E continuou ele, perguntou aos discípulos: e vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro então se adiantou, esse mesmo Pedro que está aqui pregando, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então ele estava ali ressaltando a divindade de Cristo. Ao mesmo tempo que ele fala que aquele ser humano na sua frente era Deus, ele está dizendo que aquele Deus na sua frente também era humano. Só que ele ainda tinha uma dificuldade. Na sequência do texto, nosso Senhor começa a falar sobre o que ele haveria de sofrer, inclusive a sua crucificação, ou seja, a sua morte. Pedro, então, que estava consciente da encarnação, tinha dificuldade em relação à morte. E o texto lá de Mateus 16 registra que Pedro começou a recriminar Cristo, a advertir Cristo à parte, dizendo para ele que não era para acontecer aquilo. Não has de padecer, não deve morrer, não deve acontecer isso. E a resposta de nosso Senhor para Pedro é clássica, todos nós sabemos. Ele disse: arreda-te, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das coisas dos homens. Nosso Senhor estava cônscio que precisava passar pela morte. Algumas horas antes de morrer na cruz, ele diz aos seus discípulos: convém que eu vá, é necessário que eu vá, porque se eu não for, o outro Consolador não virá, ou seja, o Espírito Santo não virá, porque o Espírito Santo de Deus não pode habitar em inimigos do Senhor, não pode habitar em vasos impuros, ele não pode ser amigo de inimigos, a não ser que eu morra por vocês, pague a dívida de vocês, lavem vocês, assim então o Espírito Santo poderá vir e habitar em vocês. A cruz, meus irmãos, foi a exaltação de Cristo. Esta é uma verdade que nós estamos acostumados a lidar com ela, porque, como eu disse anteriormente, nós somos, a maioria de nós, de tradição cristã, seja católica romana ou alguma denominação evangélica. Celebramos a Sexta-feira da Paixão e não temos dificuldade em ouvir isso. Mas esta é uma verdade que transforma. A concepção disso, refletir sobre esta verdade, o Deus eterno que se fez homem, morreu por mim, entregou-se na cruz do Calvário. Eu ouvi esses dias um testemunho muito interessante de uma capelã no hospital. Ela passou numa ala psiquiátrica e havia uma jovem
uma jovem que estava se auto-isolando. O seu psiquiatra já estava com a intenção de até interná-la. Ela já estava começando a tomar uma medicação muito forte, porque ela tinha se isolado da vida, ela não dava sinais, ela não tinha afeição, ela estava completamente alheia ao que estava ao seu entorno. E essa capelã passou um dia, sabendo dessa história, entregou um bilhetinho na mão dela. No outro dia, quando essa capelã passou, o psiquiatra foi atrás dela e perguntou: o que foi que você fez com ela? Que a partir do momento que você passou lá fazendo uma visita para ela, ela reagiu, ela começou a falar, ela voltou para a vida. E essa capelã diz que entregou um versículo escrito, dizendo: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Aquela jovem foi pega colando no vestibular. Ela ficou com tanta vergonha, ela proporcionou tanta vergonha na família dela, que ela se isolou dentro de si. Mas quando ela ouviu, quando ela leu esta verdade, essa pérola bíblica, e essa pérola bíblica, essa verdade bíblica só tem sentido porque Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados. Muitas vezes nós nos sentimos pecados porque somos imperfeitos mesmo. Nós nos incomodamos, nós até nos constrangemos de falar com Deus, nós nos envergonhamos de chegar perto dele depois de ter feito alguma coisa errada, e nós nos afastamos. Mas há uma verdade aqui que transforma o nosso coração. Deus eterno, que criou os céus e a terra, veio até nós e morreu em nosso lugar. E por conta disso, nós hoje temos paz com o Criador. Nós não precisamos mais temer a justiça, porque a justiça já foi feita em Jesus Cristo. As dores que eu deveria padecer, o sofrimento que deveria cair sobre mim, a cruz em que eu deveria morrer, o inferno onde eu deveria habitar eternamente, já foram ocupados por Jesus Cristo, que tomou o meu lugar. E ele fez isso de bom grado, de boa vontade. A cruz não foi uma derrota para Cristo, mas foi o triunfo de Cristo, o triunfo de Deus, foi a glória do Senhor. Lá em João 17 diz assim, né, a cruz foi a exaltação de Cristo. Na oração sacerdotal de João 17:1 diz assim: tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu filho, para que o filho te glorifique a ti. Ou seja, ele estava indo para ser entregue nas mãos dos malfeitores, mas ele estava indo de bom grado, porque ele sabia que ele estava indo morrer para que nós pudéssemos viver. Ele estava sendo declarado pecador, mesmo sendo inocente, para que nós, sendo culpados, pudéssemos ser declarados inocentes e justos. Alguns reformadores dizem que Jesus foi para a cruz como um rei vai para um trono. A cruz, meus irmãos, satisfez a justiça de Deus. Ela não foi imposta pelo diabo. Não foi o diabo que estava triunfando sobre o nosso Senhor. A cruz satisfaz a justiça de Deus. Não é imposta pelo diabo. O diabo apenas recebe a condenação e mais nada. Terceira verdade, meus irmãos, para nós. Além da encarnação do Verbo, além da morte de Jesus, a ressurreição de Jesus. Os irmãos observarem com calma depois este sermão aqui de Pedro, de Atos 2, que começa no verso 14 até o verso 36, ele cita textos do Antigo Testamento, ele cita o texto de Joel, ele cita Salmos. Boa parte desses versículos são utilizados para transcrever textos. E o que Pedro fala mesmo é resumido nisso que eu estou dizendo aqui. Terceiro, no verso 24, ele diz assim:
ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. E lá no 32, ele reafirma: a este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Pedro, meus irmãos, brada no meio daquela multidão. Não havia microfone, não havia recurso para que ele pudesse ser ouvido por milhares de pessoas, mas ele foi ouvido por milhares de pessoas, e ele brada, ao qual, porém, apesar de morto, apesar de crucificado por mãos de iníquos, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, rompendo as algemas da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. A este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. E eu fico tentando imaginar a cena daquelas mulheres, Maria Madalena, inicialmente, quando vai lá no domingo pela manhã, no terceiro dia, depois da crucificação de Jesus, ela vai lá no túmulo e tem um anjo, e o anjo diz para ela: não está mais aqui aquele que você procura, ele não está mais aqui, mas ele vive. O nosso Senhor ressuscitou, venceu a morte, não há um túmulo sequer, não há nenhum lugar onde um ser humano tenha sido sepultado que tenha experimentado o esvaziamento como de Jesus. O túmulo não pôde tê-lo, não pôde segurá-lo, a morte não pôde prendê-lo. Jesus venceu a morte. Não precisa abrir, mas quem gosta de anotar, um texto que ajuda-nos a compreender isso um pouco melhor, lá de 1 aos Coríntios, capítulo 15, Primeiro aos Coríntios, capítulo 15. A igreja de Corinto tinha problemas doutrinários, tinha problemas de ordem espiritual, era uma igreja imatura. O apóstolo Paulo diz para eles: não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais. Havia algo que faltava naquela igreja, ou que eles estavam perdendo, uma doutrina essencial, uma verdade que transforma, que sustenta, uma verdade da parte do Senhor, e era justamente a ressurreição. Lá no capítulo 15, entre alguns versículos, eu vou destacar o 26, quando ele diz assim: o último inimigo a ser destruído é a morte. Quando ele vai lá para o 54, ele diz assim: e quanto a este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele dissera antes aqui: se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e é vã a nossa pregação, porque a nossa fé se fundamenta nesta verdade: nosso Senhor ressuscitou. Meus irmãos, prestem atenção aqui, uma multidão de ouvintes. Diz o texto para nós que quase 3.000 homens e mulheres foram convertidos naquele dia. O verso 37 diz assim: ouvindo eles estas coisas, eu já voltei lá para Atos 2, no 37, ouvindo eles estas coisas, que coisas que ouviram? Compungiu-se-lhes o coração. Que verdades que eles ouviram? O Deus eterno, o Criador de todas as coisas, se fez homem e foi criado lá em Nazaré, na região mais carente da Palestina. Aquela região que o profeta Isaías diz assim: o povo que andava em trevas viu a luz. É esse lugar, a Galiléia dos gentios, a terra de Cafarnaum,
a terra onde as pessoas eram mais carentes, menos preparadas. O Deus eterno escolheu uma manjedoura para nascer, veio até nós, se compadeceu de nós, se fez um de nós. Essa verdade compungiu o coração dessas pessoas, derreteu o coração dessas pessoas. Quando ele disse, esse Jesus foi morto para que nós pudéssemos viver, tomou o nosso lugar, aquela cruz não era dele. Esta verdade, meus irmãos, ao entrar no ouvido dessas pessoas, alcançar o coração, compungiu o coração dessas pessoas. E quando elas ouviram também esta verdade, de que nosso Senhor Jesus ressuscitou, o coração delas também foram impactados de tal maneira, meus irmãos, que eles perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos na nossa vida? Isso significa que eles não queriam mais ser os mesmos. Nós não queremos mais fundamentar nossa vida nos preceitos que nós tínhamos. Nós queremos agora abraçar essa fé. Essas verdades agora, elas devem fundamentar nossa vida. Nós queremos ser um de vocês. Nós queremos ser como vocês. Uma multidão de ouvintes foi transformada pelas verdades eternas que impactaram seus corações, pelas revelações que lhes foram proferidas por Pedro, meus irmãos. E este Deus ressuscitou, e este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. A religiosidade dos ouvintes jamais os transformaria. As cerimônias, as celebrações, as práticas religiosas praticadas no mundo inteiro naqueles dias e nesses dias não poderia transformar ninguém naquela época, naqueles dias e nem nos nossos dias. Ir lá guardar patuás, guardar nota de $1 na carteira, ter pedras energizadas, pirâmides dentro de casa, sal grosso, rosa ungida, fazer oferendas nas ondas, na viragem do ano, nem mesmo campanhas, nem mesmo aquilo que nós encontramos em igrejas protestantes, nada disso. O que pode nos transformar são essas verdades. O que pode transformar alguém são essas verdades, mesmo para quem já as conhece. Vamos para a conclusão, meus irmãos. Lá no verso 33 e 36, Pedro fala sobre a exaltação de Cristo. No 33 ele diz assim, a este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Capítulo 2, verso 33. Exaltado, pois, à destra de Deus. Esse Jesus, também, depois de ressurreto, ele foi exaltado à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Derramou isto o quê? Derramou o Espírito Santo. E lá no 36, no finalzinho do sermão de Pedro, ele diz assim, esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Ele é aquele a quem João na ilha de Patmos viu, assentado no trono, glorificado, exaltado. É aquele que João na ilha de Patmos viu em sua forma glorificada, e quando ele o viu, caiu como um morto. Grandes milagres ocorreram naquele dia glorioso. De repente, um vento impetuoso no lugar onde eles estavam. Um som, não entrou vento, um som de vento impetuoso veio do céu. Línguas como de fogo pousaram sobre cada um dos apóstolos, e todos começaram a falar em línguas. Está lá no início dessa passagem. Mas nem mesmo um milagre poderia produzir transformação naquelas pessoas. Ao contrário, muitos reagiram com preconceito, com discriminação e com sarcasmo. Lá no capítulo 2, 12 diz assim,
todos atônitos e perplexos, interpelavam uns aos outros: que quer dizer isto? Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. Ou seja, mesmo aquele som impetuoso vindo do céu, mesmo línguas de fogo caindo sobre a cabeça dos apóstolos, nem mesmo eles falarem cada um numa língua que eles não conheciam, apesar de surpresas, muitas pessoas estavam zombando, muitas pessoas estavam achando que eles, na realidade, os apóstolos estavam embriagados. Há uma citação que eu gostaria de compartilhar com vocês: milagres provocam impacto, não provocam mudanças interiores. Os milagres chamam a atenção das pessoas, mas não produzem transformação. Eles podem abrir portas, os milagres, as manifestações miraculosas, podem abrir portas para a pregação do Evangelho, mas esses sinais, esses milagres não são o Evangelho. O grande número de conversões não aconteceu até que Pedro entregasse sua mensagem poderosa. Quando o apóstolo pregou, quando o apóstolo explicou as Escrituras, quando o apóstolo falou da encarnação, quando falou da morte, quando falou da ressurreição, aquela grande multidão se sentiu tocada, profundamente tocada pelo poder de Deus. Tudo só faz sentido quando Pedro termina o seu sermão: esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós o crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. O que ilumina na densa escuridão e que faz que faz sentido. Nós falamos no início que vivemos num contexto de muita perversão, de valores sendo corrompidos, de uma ética e uma moral sendo depreciada, de valores bíblicos sendo invertidos. Vivemos densas trevas, como a própria Bíblia diz isso para nós, mas o que ilumina? O que pode iluminar na densa escuridão em que jaz esse mundo? O que tem poder para transformar o mais profundo íntimo de alguém? O que pode mudar a história de indivíduos, de famílias, de cidades e de nações? O que pode confrontar a mentira e o engano? O que pode purificar as práticas mais imorais e pecaminosas? O que pode sustentar e revigorar a igreja, sustentar a sua fé e a minha fé? É a verdade da palavra de Deus, meus irmãos. É o Evangelho de Jesus Cristo. É nós reconhecermos que Deus não vive lá longe sem se importar conosco. O Deus de Abraão, o Deus que criou os céus e a terra é o Deus de Abraão, é o Deus de Isaac, é o Deus de Jacó, é o seu Deus, é o meu Deus, é o Deus Emanuel, é o Deus conosco que veio aqui até nós sofrer os nossos sofrimentos, sabe o que é padecer. Isaías diz que ele é um homem de dores e sabe o que é padecer, porque se fez um de nós. Quando nós nos sentirmos desamparados, lembre-se que existe uma fé genuína, bíblica, de um cristianismo bíblico, diferente de quaisquer outras religiões nesse mundo, que diz que o Deus poderoso se fez um de nós, morreu em nosso lugar e ressuscitou vencendo a morte. Não existe em nenhuma literatura, em nenhuma nação, em nenhum povo, nenhum registro de alguém que tenha ressuscitado para todo sempre. Não existe. Nós lemos material de religiões do Antigo Oriente Próximo. Eles tinham profecias, eles tinham milagres, eles tinham sinais, porque os espíritos imundos são capazes de fazer isso. Mas sobre ressurreição, não. Quando Paulo está pregando lá no Areópago para aqueles filósofos, conhecedores de filosofia, conhecedores de religião, que adoravam vários tipos de deuses, começam a prestar atenção em Paulo, mas quando Paulo vai falar sobre ressurreição dos mortos, eles não querem ouvir. Quanto a isso, te ouviremos mais tarde, porque esse assunto é estranho para qualquer religião, mas não é para a nossa.
E por mais louco que isso pareça, isso é o poder de Deus para nos transformar. Lembrando que essa verdade do Senhor é loucura para os que se perdem. A mensagem da cruz, ela é loucura para os que se perdem, mas é o poder de Deus apto e capaz de nos transformar. Foi o que aconteceu aqui. Na sequência do texto diz assim, lá no 37, ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Então, que lhes aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. E como que viviam essas pessoas? Será que elas foram atraídas pelo ar-condicionado, por haver estacionamento, pela comodidade, por uma mensagem agradável, por facilidades? Não. O que as impactou foi essa mensagem que vocês acabaram de ouvir. E o texto diz para nós, aqui como testemunho, de que essa mensagem de fato os transformou. Lá no 42 diz assim: e perseveravam na doutrina. Então emenda o verso 41 com 42. Houve um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas, e essas quase 3.000 pessoas perseveravam na doutrina dos apóstolos, e perseveravam na comunhão, e perseveravam no partir do pão, e perseveravam nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos outros prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Os sinais são bons, os milagres são maravilhosos, mas não foram esses instrumentos para transformar essas pessoas. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza e simplicidade de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. E os que iam sendo salvos a partir da mensagem transformadora do Evangelho do nosso Senhor Jesus. A Ele toda a glória.